No ano de 2024, Moçambique vai escolher o seu novo presidente. Mas você sabe quem foi o pior e quem foi o melhor presidente da história da democracia de Moçambique? O período que será analisado será de 1994 a 2024. Nesse período, Moçambique conheceu 3 presidentes, todos eleitos democraticamente, e os 3 tiveram um mandato de 10 anos. Então, juntos vamos tentar determinar o pior presidente de Moçambique e o melhor. Essa é uma questão subjetiva, mas muitos analistas e cidadãos apontam o que está em primeiro lugar. Então vamos juntos neste vídeo poder entender quem é o melhor presidente de Moçambique. Vamos diretamente à lista, sem enrolação. 3. Joaquim Alberto Chissano. Na terceira posição, nós temos Joaquim Alberto Chissano. Lembrando que essa lista, o terceiro lugar seria o melhor, né? Então vamos descendo. Cada vez que vamos descendo a lista, vamos conhecendo o pior. Então vamos continuar. Joaquim Chissano nasceu a 22 de outubro de 1939 no distrito de Chibuto, na província de Gaza. É filho de Alberto Chissano e de Mariana Muinga. Frequentou o ensino primário até 1952 em Xai-Xai, província de Gaza, e completou o ensino secundário em Maputo em 1960. Foi membro do Núcleo de Estudantes Secundários Africanos de Moçambique, NESAN, do qual foi eleito presidente entre 1959 e 1960. Em 1962, participou na fundação da Frente de Libertação de Moçambique, FRELIMO, e em 1963 foi eleito para o seu comitê central. De 1963 a 1965, foi o secretário de Eduardo Mondlane. Em 1968, foi eleito membro do Comitê Central, do Comitê Político Militar e do Comitê Executivo. Em 1974, depois dos acordos de Lusaka, em 7 de setembro, foi nomeado primeiro-ministro do governo de transição até a independência. No primeiro governo de Moçambique, foi nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros, cargo que ocupou até 1986. Depois da morte de Samora Machel em 1986, foi eleito presidente do partido FRELIMO e, por isso, investido como presidente da República. No 5º Congresso em 1989 e no 6º Congresso em 1991, foi reeleito presidente do partido. Assinou o Acordo Geral de Paz juntamente com Afonso da Cama em Roma, Itália, em 4 de outubro de 1992. Já no sistema multipartidário, foi eleito presidente da República nas primeiras e segundas eleições gerais multipartidárias de 1994 e 1999 por sufrágio universal. Joaquim Chissano serviu como presidente de Moçambique por um longo período de 1986 a 2005. Seu mandato foi marcado por uma série de desafios e conquistas significativas, tanto em termos políticos quanto em termos econômicos. Durante os anos de presidência de Chissano, Moçambique passou por uma transição importante, saindo de um partido de guerra civil devastadora para um período de reconstrução e desenvolvimento. Uma das suas principais realizações foi a assinatura de acordos de paz de Roma em 1992, que puseram fim a uma guerra civil que havia durado 16 anos. Em termos econômicos, o governo de Chissano implementou políticas de liberalização e reforma econômica para impulsionar o crescimento e atrair investimento estrangeiro. Isso inclui a privatização de várias indústrias estatais e a promoção de um ambiente mais favorável aos negócios. Durante o período de governação de 1994 a 2004, Moçambique viu uma série de mudanças significativas em seus indicadores econômicos e sociais, enquanto a fome e a insegurança alimentar persistiam como desafios. Estimativas sugerem que a prevalência da subnutrição diminuiu de cerca de 60% em meados da década de 90 para
cerca de 40% no início dos anos 2000, refletindo esforços para melhorar a segurança alimentar. Em termos de desenvolvimento humano, o Índice de Desenvolvimento Humano de Moçambique testemunhou um aumento notável. Em 1994, o IDH do país estava em cerca de 0,281, enquanto em 2004 havia subido para aproximadamente 0,346, indicando melhorias em áreas como saúde, educação e renda per capita. No campo econômico, o crescimento do produto interno bruto foi um ponto positivo. Em 1994, o PIB de Moçambique estava em torno de 4,3 bilhões de dólares americanos. Ao longo dos anos, esse número cresceu substancialmente, atingindo cerca de 7,9 bilhões de dólares americanos em 2004. Esse crescimento foi impulsionado pela implementação de políticas de liberalização econômica e investimento em setores chaves como agricultura, mineração e infraestrutura. Apesar desses avanços, o controle da inflação foi outro aspecto notável da gestão econômica de Moçambique durante o período de Joaquim Chissano, com uma taxa média anual de inflação de aproximadamente 9%. O país conseguiu manter a estabilidade macroeconômica, o que contribuiu para um ambiente mais favorável aos investimentos e ao crescimento econômico sustentável. Joaquim Chissano é considerado um dos melhores presidentes de Moçambique. Vamos continuar com o nosso segundo lugar. 2. Armando Emílio Guebuza. Político moçambicano Armando Emílio Guebuza nasceu a 20 de janeiro de 1943, em Murupala, na província de Nampula. Aos 20 anos, foi eleito presidente do Núcleo de Estudantes Africanos em Moçambique e, na mesma altura, ingressou na Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, para combater o período colonial português. Guebuza passou a integrar as chefias da Frelimo em 1968, no decorrer do segundo congresso do partido, que teve lugar em plena Guerra da Independência. Após a independência, foi ministro de várias áreas nos governos liderados pelo primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel. Guebuza, por 2 vezes, foi ministro do Interior. Na sua primeira passagem pelo Gabinete do Interior, ordenou a saída dos portugueses de Moçambique em 24 horas, apenas com 20 quilos na bagagem. Durante a sua segunda passagem por este ministério, esteve envolvido em 1983 num delicado caso protagonizado pelo governo da Frelimo, a Operação Produção. Obrigou os desempregados a abandonar as cidades de Maputo e Beira rumo à província do Niassa, no norte do país. Em 1984, Armando Guebuza desentendeu-se com Samora Machel por não querer assumir o cargo de governador de Nampula. Após a morte do presidente Machel em 1986, Guebuza foi nomeado para dirigir a comissão de inquérito que investigou as causas da queda do avião onde viajava o líder moçambicano. No entanto, o inquérito nunca foi concluído, porque o regime do apartheid da África do Sul, sobre o qual recairiam algumas suspeitas, não cooperou nas investigações. No primeiro governo de Joaquim Chissano, que sucedeu Machel, Guebuza foi nomeado ministro dos Transportes. No entanto, a sua ação política mais marcante foi a chefia da delegação governamental, que durante 2 anos negociou em Roma, na Itália, as tréguas com a resistência nacional de Moçambique e Renamo. O Tratado de Paz foi assinado a 4 de outubro, como falamos anteriormente. Guebuza envolveu-se então na implementação do Tratado de Paz, que levou à realização pela primeira vez das eleições em Moçambique em 94. No final desse mesmo ano, foi eleito líder do grupo parlamentar da Frelimo e reeleito para o mesmo cargo após eleições de 1999. Em junho de 2002, o Comitê Central da Frelimo elegeu Armando Guebuza secretário-geral e, consequentemente, candidato do movimento às eleições
presidenciais de Moçambique de 2004. A 21 de dezembro, a vitória da Frelimo por maioria foi anunciada, permitindo assim que Armando Guebuza se tornasse o terceiro presidente de Moçambique. Paralelamente, a política desenvolveu uma bem-sucedida carreira no mundo dos negócios, nas áreas da banca, contentores, cervejas, entre outros, sendo um dos homens mais ricos de Moçambique. Durante os 2 mandatos de Armando Emílio Guebuza como presidente de Moçambique, que se estenderam de 2005 a 2015, o país experimentou um período de crescimento econômico notável, impulsionado principalmente pelos setores de recursos naturais como gás natural, carvão e minérios. O crescimento do produto interno bruto frequentemente superou os 7% ao ano, refletindo um ambiente favorável para o investimento estrangeiro. Uma das prioridades do governo de Guebuza foi o desenvolvimento de infraestruturas, incluindo estradas, pontes, portos e aeroportos. Investimentos significativos foram direcionados para esses setores, especialmente em projetos relacionados à indústria extrativa, com o objetivo de impulsionar ainda mais o crescimento econômico e melhorar a conectividade dentro do país. Apesar do progresso econômico, Moçambique continua a enfrentar desafios persistentes relacionados à pobreza. Embora tenha havido melhorias na redução da pobreza ao longo do tempo, o país ainda estava longe de alcançar os níveis desejados de desenvolvimento humano e bem-estar para toda a população. No entanto, os anos de governo de Guebuza também foram marcados por desafios significativos em relação à governança e transparência. Um dos eventos mais controversos foi a revelação das chamadas dívidas ocultas em 2016, após o término do mandato de Guebuza. Essas dívidas, no valor de aproximadamente 2 bilhões de dólares, foram contraídas pelo governo moçambicano sem a devida divulgação ao parlamento ou aos credores. As dívidas ocultas foram usadas para financiar projetos de desenvolvimento, mas uma parte significativa dos fundos foi desviada para contas bancárias privadas e de empresas associadas a figuras proeminentes do governo. O escândalo das dívidas ocultas destacou os desafios persistentes de governança, corrupção e transparência em Moçambique, que continuaram a ser uma fonte de preocupação mesmo após o fim do mandato de Guebuza. Esses eventos serviram como um lembrete das complexidades e das áreas onde Moçambique ainda precisa melhorar para alcançar um desenvolvimento econômico e social sustentável e inclusivo. E Guebuza está na nossa segunda posição nos piores presidentes de Moçambique. Primeira posição, Filipe Nyusi. Filipe Nyusi nasceu em 9 de fevereiro de 1959, no distrito de Moeda, província de Cabo Delgado, Moçambique. Seus pais eram veteranos da luta pela independência de Moçambique e Nyusi seguiu os passos deles, ingressando na Frelimo em 1973, onde recebeu treinamento político-militar em Naxingueia. Nyusi formou-se em engenharia mecânica na antiga Checoslováquia em 1990. Obteve uma pós-graduação em gestão na Victoria University em Manchester em 1999. Iniciou a sua carreira profissional nos caminhos de ferro de Moçambique em 1992, onde ocupou vários cargos de gestão até se tornar diretor executivo da CFM Norte em 1995 e membro do Conselho de Administração em 2007, onde ocupou vários cargos de gestão até se tornar diretor executivo da CFM Norte em 1995 e membro do Conselho de Administração em 2007. Além da sua carreira no setor ferroviário, Nyusi foi presidente do Clube Ferroviário de Nampula. Em 2008, foi nomeado ministro da Defesa, cargo que ocupou até 2014, quando foi escolhido como candidato presidencial da Frelimo. Recentemente, Filipe Nyusi tem enfrentado duras críticas relacionadas à questão de corrupção, instabilidade
política econômica, além de uma proteção dos direitos humanos. Um dos maiores escândalos do seu governo envolve também as chamadas dívidas ocultas, um esquema de empréstimos não declarados que mergulhou o país numa profunda crise financeira. Esse escândalo minou a confiança internacional e trouxe graves consequências à economia de Moçambique. Além disso, a resposta do governo do Nyusi aos ataques terroristas na província de Cabo Delgado tem sido amplamente criticadas. A gestão do conflito tem sido vista como ineficaz, exacerbando a crise humanitária na região. A falta de segurança, combinada com uma abordagem militar envolvente, levou ao deslocamento de centenas de milhares de pessoas e a um aumento significativo do sofrimento humano. Outro ponto de crítica é a percepção crescente do autoritarismo sob a administração de Nyusi. Tem havido uma repressão crescente das liberdades civis, com relatos de restrições à liberdade de expressão e manifestação. Essas ações levaram a comparações com um estado de ditadura, o que tem alarmado muitos observadores internacionais e defensores dos direitos humanos. Durante o período de 2015 a 2024, Moçambique testemunhou uma trajetória de altos e baixos em seus indicadores socioeconômicos. O Índice de Desenvolvimento Humano do país começou em 2015 com 0,418, refletindo os desafios em áreas como saúde, educação e padrão de vida. Ao longo dos anos, houve esforços para melhorar esse índice e em 2024 estima-se que ele tenha alcançado 0,475, sugerindo um progresso gradual. No que diz respeito ao produto interno bruto, Moçambique iniciou o período com uma economia avaliada em 14,73 bilhões de dólares em 2015. Durante os anos seguintes, o país enfrentou uma série de desafios econômicos, incluindo a crise da dívida em 2016 e os impactos dos desastres naturais como ciclones e inundações. No entanto, até 2024, estimativas sugerem que o PIB aumentou para cerca de 20 bilhões de dólares, indicando um crescimento econômico mais ou menos. O índice de pobreza, que mede a proporção da população vivendo abaixo da linha da pobreza, também viu mudanças ao longo do governo de Nyusi. Em 2015, cerca de 46,1% da população moçambicana estava abaixo dessa linha. Apesar dos esforços do governo e das organizações internacionais para reduzir a pobreza, as estimativas apontam em uma leve queda, com aproximadamente 40,5% da população vivendo em condições de pobreza. No entanto, o período de Nyusi também foi marcado por desafios significativos, que até hoje fazem com que esse governo seja considerado um dos piores governos de Moçambique. Mas também não podemos negar que vários eventos contribuíram para que esse governo fosse péssimo. Mas, infelizmente, Filipe Jacinto Nyusi não se mostrou preparado para enfrentar essas dificuldades, segundo analistas. Mas o que você acha? Será que essa lista está equivocada? Coloque nos comentários a sua opinião. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!